Lucas, capítulo 5, verso 27, tem como título o chamado de Levi, o chamado de Mateus. Diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhes: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e entre outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que ali eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Sentar até aqui. Aleluia. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Uma pergunta que nós, hoje, nos dias atuais, nós ainda ouvimos esse tipo de pergunta ao nosso meio. Até este momento, aqueles homens que estavam ali, que era, como a própria Bíblia diz, que era da mesma facção de Levi, aqueles homens também que eram pecadores, aqueles homens também que eram fariseus, aqueles homens também que se diziam ser mestres da lei, doutores da palavra, doutores do entendimento, aqueles homens que diziam ser santos, eles não conseguiam entender como que tanto Jesus quanto os seus discípulos, eles tinham a capacidade, ou eles conseguiam se assentar com pecadores, com publicanos, com as pessoas que ali já estavam condenados pelas próprias outras pessoas. E hoje, durante o ensino que a gente teve na escola dominical, que, segundo foi dito, não era para ter acontecido se não tivesse a quantidade de pessoas certas, mas graças a Deus, Deus ele manda as pessoas para poder cumprir com aquilo que Ele tem para fazer, e se Ele quer que aconteça, sim vai acontecer. E hoje nós tivemos uma palavra muito abençoada, depois nós continuamos a conversar lá fora sobre algumas coisas, sobre algumas atitudes das pessoas que são crentes, que servem a Deus, e naquele momento, e nesse momento, durante a escola dominical, Deus me levou nessa passagem, Ele me mostrou Mateus, Ele me mostrou Levi, e naquilo eu fiquei ali, remoendo, eu cheguei em casa, eu comecei a estudar um pouquinho sobre a vida de Mateus. A gente consegue perceber várias pessoas, vários testemunhos dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, sobre as coisas que Jesus e sobre as coisas que Deus fizeram na vida das pessoas. E um deles foi Mateus, um deles foi Levi. E eu não tinha estudado muito ainda sobre a vida daquele homem, a vida daquele discípulo, por que ele havia se tornado discípulo. Então eu fui procurar e pesquisar um pouquinho na Bíblia. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver que muitos de nós, na hora de falar, a gente escuta falar sobre Mateus ser um cobrador de impostos, sobre Mateus ser um publicano. E eu fui atrás de saber por quê, ou quem era este homem, ou quem era este rapaz que Jesus viu, olhou para ele. E em um momento, imagino eu, Jesus olhando para ele e falando: olha, eu quero que esse rapaz ele me siga. Eu fico tentando imaginar como que Jesus olha para as pessoas e passou a escolher os seus discípulos. E Mateus ele foi um dos primeiros a ser chamado, talvez o terceiro ou o quarto. E eu comecei a querer perceber, a tentar entender como que Jesus fazia a escolha daqueles que ele queria ao seu lado. Sendo que as pessoas daquele momento, as pessoas daquela época, elas não queriam estar próximo a certos tipos de pessoas. Mas Jesus ele vem ensinando, trazendo a sua missão de abraçar, a sua missão de acolher, a sua missão na terra de poder fazer aquilo que ele responde, de ser um médico
daqueles que de fato precisam de médico, mas não ser o médico daqueles que já se dizem estar curados, mas não ser o médico daqueles que já se dizem não precisar mais de ajuda. Jesus ele vem e cumpre sua missão trazendo, a cura daqueles que de fato necessitam. Então Jesus ele passa a olhar para as pessoas de forma diferente do que a própria população enxergava as pessoas. Jesus ele olha além do físico, Jesus olha além daquilo que é mostrado. Jesus olha além daquilo que eu quero mostrar para os irmãos. Jesus olha além daquilo que o presbítero Márcio, que a irmã quer mostrar para os irmãos. Porque Jesus ele não enxerga como nós. Jesus é soberano, Jesus é poderoso, Jesus ele sabe de todas as coisas. E dessa maneira Jesus olha para as pessoas. Jesus conhece o seu íntimo, Jesus conhece o seu interior, Jesus sabe de tudo o que está acontecendo. E não é por aquilo que a gente mostra para o lado de fora, é para aquilo que a gente mostra para o lado de dentro. É isso que Jesus ele está vendo. Jesus ele quer buscar, Jesus ele quer curar aquele que de fato necessita de cura. Enquanto nós estivermos, talvez, como que eu posso dizer, travestidos de pessoas que somente queremos mostrar as coisas boas, somente queremos mostrar a nossa vida boa, a nossa vida sem problemas, a nossa vida de beleza, a nossa vida de bênçãos. Muitas vezes Jesus ele pode olhar para você e falar: esse daí já se diz um curado, esse daí já se diz um que não precisa mais de cura. Enquanto a gente não conseguir abrir o nosso coração e mostrar para Jesus que nós estamos precisando de fato da cura, muitas vezes as nossas bênçãos podem passar despercebidas ao nosso lado, porque nós estamos sempre querendo ser fortes, sempre querendo mostrarmos não termos problema. Mas independente disso, Jesus ele passa, e se Jesus quiser curar, ele vai curar. E nisso eu fiquei procurando, eu tentei entender qual era essa doença que Mateus tinha, a ponto de Jesus querer chamar Mateus para poder ser o seu discípulo. E eu fui começar a entender que Mateus ele não tinha uma doença física, uma doença que mostrasse, que chamasse a atenção das pessoas na rua. Porém Levi, aqui no momento ainda ele era conhecido como Levi. Aí começa a distinção. Levi talvez, a Bíblia não vai relatar por que alguns chamam Mateus de Levi, ou outros chamam Levi de Mateus, a Bíblia não vai dizer. E eu tentei buscar sobre isso e também não consegui encontrar relatos que dizem sobre isso. Mas muito provavelmente era o nome de Mateus. Muito provavelmente era o primeiro nome, o nome daquele que ele foi batizado. Porém, quando Jesus encontra uma pessoa que já se encontra em certo estado de vida, Jesus ele propõe uma mudança. Então muitos historiadores, muitos teólogos vão dizer que Mateus significa uma nova criatura, significa uma nova pessoa, significa uma nova oportunidade de fazer, de concluir uma missão. Eu não sei se de fato é isso que significa o nome Mateus, mas pelos acontecimentos eu prefiro acreditar que seja assim. Que talvez ele tenha sido batizado pelo nome de Levi. As pessoas conheceram sua vida sendo Levi. Mas quando Jesus o chama Levi para ser um discípulo, Jesus ele procura chamar daquilo que ele prefere, porque ele é Deus. Então Jesus passa a chamar Levi de Mateus. E muitos não conhecem Levi. Hoje muitos crentes, muitas pessoas que estão dentro da igreja, se a gente dizer que Levi foi um apóstolo, foi um discípulo de Jesus Cristo, muitas pessoas não vão entender, porque só passam a conhecer a nova vida que Jesus traz para essas pessoas. Talvez os irmãos aqui não conheçam como eu era chamado, como era conhecido, meu apelido, ou as pessoas da rua, da minha vida pregressa. Às vezes os irmãos não vão entender, só me conhecem como André. Às vezes se o irmão contar um testemunho aqui, vai ser muito difícil da gente acreditar de quem era, ou de quem ele foi, visto com o que ele é agora. Às vezes alguma irmã pode contar também algum testemunho sobre aquilo que ela já passou, mas que ela já foi curada por Jesus, e nós olharmos para aquilo que ela já passou, a gente não vai conseguir acreditar por tamanha mudança que Jesus é capaz de fazer nas pessoas, na vida das pessoas. E Jesus fez isso na vida de Levi, mudando para Mateus. Levi ele era cobrador de impostos, ele era publicano. O publicano ele trabalhava para o governo romano. O publicano ele era um cobrador de impostos. O publicano, a profissão que ele tinha era mal vista até para os seus próprios patrões. Era mal vista até mesmo para o governo de Roma, era mal visto ser um publicano, porque o publicano ele cobrava o imposto que ele queria. O publicano ele não devia satisfação, a única coisa que ele tinha que fazer era pegar o dinheiro das pessoas e levar até Roma, levar até o governo, levar até o governador e falar: olha, aqui está aquilo que você me pediu. Mas se ele pegasse mais
não tinha quem fosse buscar se ele estava fazendo certo ou errado. Ali ele era o homem da lei da cobrança. Então, a gente pode tentar já imaginar como era a vida que Levi, ou a vida que Mateus levava. Ele podia fazer aquilo que ele quisesse em relação às pessoas, sendo ela pobre ou rica, sendo ela com doença ou sem doença. E nisso, ele era tão mal visto, que conforme eu falei, até mesmo o governo não gostava dos cobradores de impostos. Então ele era esquecido, ele era deixado de lado, ele era relegado até mesmo por aqueles que chamaram ele para estar perto. Ou seja, olha a tamanha falsidade que era dada com a vida daquele homem. Olha a tamanha falsidade como ele era tratado até mesmo dentro dos seus, até mesmo dentro dos seus próprios. E Jesus ele consegue enxergar que aquela pessoa, mesmo sendo renegada, mesmo sendo esquecida de lado por aqueles que se diziam estar próximos deles, Jesus ele consegue olhar para aquela pessoa e falar: esse aqui vai ser um discípulo meu. Esse aqui eu quero trabalhar na vida dele. Esse daqui eu quero para mim. Só que quando chega em determinado momento, que Jesus ao se aproximar, Jesus, a única coisa que Jesus fala para aquele homem, fala: siga-me. Siga-me. A Bíblia não relata que Jesus chegou para ele e conversou alguma coisa. A Bíblia não relata que ele já havia escutado sobre Jesus. A Bíblia não relata que ele já era crente ou que não era crente. A Bíblia não fala se ele já tinha escutado a mensagem de Deus. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia simplesmente fala que Jesus chegou até ele e falou: siga-me. Por aquilo que ele já passou na vida dele, eu posso quase afirmar que ele sim já havia ouvido falar de Jesus, porque ele era um homem público, ele era uma pessoa que ficava na rua. Então hoje, se a gente for trazer para os nossos dias atuais, mesmo uma pessoa não seguindo Jesus, mesmo uma pessoa não entrando numa igreja, mesmo uma pessoa não sendo visitada por um evangelista, por um missionário na rua, eu tenho quase certeza que praticamente 100% das pessoas hoje que estão na rua já ouviram falar de Jesus. Já ouviram falar o quão grande homem foi Jesus enquanto ele andou na terra. O quão grande homem é Jesus até hoje para nos ensinar. Então quando Jesus chega para aquele homem e fala: levanta e siga-me, ele simplesmente levanta e segue Jesus. Ele não pergunta, ele não questiona, ele não procura por motivos para negar aquele pedido, para negar aquele chamado. Ele simplesmente abandona aquela vida que ele tinha e vai seguir Jesus. E nisso, quando ele faz isso, quando ele toma essa decisão da vida dele para poder seguir Jesus, aquele que estava perto dele vai começar a questionar o próprio Jesus, vai começar a questionar aquelas próprias pessoas que estavam ali buscando por pecadores, porque os pecadores não estavam entendendo porque outros pecadores estavam sendo alcançados pela graça de Deus. E eles começam a querer questionar. Eles começam a querer questionar os próprios discípulos que já foram alcançados antes com a graça de Jesus. Porque Jesus ele já tinha feito 2 discípulos antes, né? Lá na praia, lá na parte da pescaria, Jesus já tinha alcançado 2 pessoas. Então ali estava Jesus e pelo menos mais 2. E Jesus e pelo menos mais 2 foram andar na cidade e Jesus viu aquele homem que podia se tornar um discípulo. Então, talvez hoje, nos nossos dias, a gente pode estar trabalhando conforme aqueles publicanos que andavam com Levi, que andavam com Mateus. Ou hoje a gente pode estar trabalhando na mesma vida, mudada, conforme aqueles discípulos que já estavam com Jesus. De um lado tinha um grupo de pessoas que ouviram falar de Jesus, mas que apontaram o dedo quando Jesus chegou naquele lugar. E do outro lado nós temos as pessoas que ouviram falar de Jesus, que aceitaram seguir Jesus e estavam fazendo conforme os ensinamentos de Jesus. E hoje eu comecei a perceber, quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a perceber que infelizmente muitos, dentro da casa do Senhor, já ouvindo a palavra de Deus, não conseguem entender o chamado missionário, não conseguem entender o chamado evangelístico de que Jesus ele fez como o primeiro na terra, como o primeiro a ser tomado como exemplo. Jesus foi o primeiro a querer, a se dispor de livre e espontânea vontade, a largar o seu trono, a largar tudo aquilo que ele tinha para cumprir com a vontade do Pai, para cumprir o seu chamado missionário, o seu chamado evangelístico, de estar na rua e indo atrás das pessoas que ele bem quisesse ou que ele bem entendesse. De um lado, porque ele era Deus, ele podia ter quem ele quisesse de fato ao lado dele, usando os seus poderes.
usando daquilo que ele tem, daquilo que o Pai lhe deu. Ele podia de fato escolher quem ele quisesse, ele podia escolher os melhores, ele podia escolher os maiores, ele podia escolher todos aqueles que a sociedade não ia julgar por estar com ele. Mas Jesus ele veio nos ensinar que ele veio, não foram para esses, que ele veio para os doentes, para dar cura aos doentes, para dar consolo aos cansados, para dar ajuda aos que precisam. E quando Jesus ele vem e ele começa a ser questionado por aqueles homens que se diziam ser santos, que se diziam ser melhores do que os outros, aqueles homens que se diziam que já estavam curados, Jesus ele vem e responde à altura. Jesus dizendo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus aqui, falando em uma linguagem mais humana, uma linguagem mais nossa, Jesus aqui meio que ele dá um tapa de luva naqueles homens que se diziam ser santos e querendo saber por que Jesus buscava aqueles. Então aqui Jesus ele começa a ensinar o verdadeiro motivo do chamado missionário, o verdadeiro motivo do seu chamado. Nós, servos de Deus hoje, servos de Jesus Cristo hoje, nós temos o nosso chamado. E o primeiro chamado que Jesus faz é para segui-lo. O primeiro chamado que Jesus faz é para estar com Ele. A primeira coisa que Jesus quer é que as pessoas larguem aquilo que elas estão fazendo para segui-lo. É a primeira coisa que Jesus quer. Só que hoje, nós não estamos conseguindo entender como que nós vamos fazer isso na rua. Como é que nós vamos levar aquilo que Jesus quer das nossas vidas. Mas simplesmente Jesus quer que nós larguemos e que nós o seguimos. Primeiro nós temos que fazer isso. Primeiro, se a gente quer de fato sermos crentes, de fato sermos moradores do céu, e de fato seguir os caminhos de Jesus, porque nós conhecidos como cristãos, Paulo vai falar, cristão é aquele pequeno Cristo, é aquele imitador de Cristo, nós somos imitadores de Cristo. E para começarmos a sermos imitadores de Cristo, nós precisamos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Eu sei que para fazer isso vai ser muito difícil. Eu sei que muitos de nós temos pavio curto, como Pedro. Eu sei que muitos de nós não consigamos bater de frente quando formos questionados sobre como Jesus foi questionado por aqueles homens. Imagina hoje nós estamos na rua, né, assim como o presbítero contou hoje uma experiência que teve. Estava ali, conversando, e foi tomado por palavras que não tinha nada a ver. Foram inventadas coisas por ele estar com pessoas que não eram do meio. Mas Jesus ele veio para fazer isso. É um pouco difícil da gente entender, porque de tanto a gente ficar ouvindo que a gente tem que ser separado, que a gente tem que ser separado, que a gente tem que se santificar, nós precisamos disso. Nós precisamos da santificação diária. Mas Jesus ele se santificava diariamente, mas ele não era sujo pelo pecado. Jesus ele veio como homem. Jesus, ele, se não se santificasse, certamente, em seu ministério terreno, Jesus como homem, se ele não se santificasse e fosse uma pessoa normal, certamente ele iria se corromper, sendo homem. Mas Jesus como Deus, Jesus como santo que era, Jesus como o primeiro professor, como o primeiro ensinador, ele veio nos mostrar que é possível um homem estar no mundo e não se sujar com o pecado do mundo. Essa é a primeira coisa que Jesus ele vem nos ensinar. E isso é muito difícil nos nossos dias atuais. É muito difícil hoje, talvez eu, chegar lá no meio onde eu andava antes, e se alguém me ver lá, muito provavelmente vai fazer igual os publicanos aqui fizeram. Olha só, você fala tanto que é errado, mas por que você está aí no meio deles? Jesus estava lá junto com os seus 2 primeiros discípulos, não era para se sujar naquele pecado, mas sim para encontrar aqueles que precisam. É necessário que nós venhamos entender isso e parar de ter medo de trabalhar conforme Jesus veio nos buscar para fazer. É necessário que a gente aprenda com Jesus que na vida de Levi, na vida de Mateus, foi necessário que Jesus se achegasse na casa daquele homem e aceitasse o pedido daquele banquete. Porque quando Levi ele aceita seguir Jesus, a primeira coisa que ele faz é preparar um banquete, é preparar uma festa. E nessa festa Jesus foi convidado. Jesus ele estava sentado em uma festa de publicanos. Jesus ele estava no meio de publicanos, Jesus estava no meio de pecadores, Jesus estava no meio daquelas pessoas que de fato precisavam da presença de Jesus naquele momento.
E hoje nós como crentes, hoje como nós servos do Senhor, nós temos um pedacinho da vida de Cristo dentro das nossas vidas, porque nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então eu tenho um pedacinho de Cristo, o irmão tem um pedacinho de Cristo, a irmã tem um pedacinho de Cristo, a outra irmã, a Rebeca tem um pedacinho de Cristo. Todo mundo que aceita Jesus Cristo, nós temos um pedacinho de Cristo dentro de nós. E esse pedacinho de Cristo que nós temos dentro de nós precisamos fazer a diferença no meio daqueles que estão dispostos a apontar o dedo e questionar o porquê nós estamos ali no meio desse povo. O porquê nós estamos no meio daqueles pecadores. Certo tempo atrás nós também estávamos ali naquele meio. Há certo tempo atrás nós também estávamos ali sentados à roda de escarnecedores. Há certo tempo atrás nós estávamos ali também, talvez, questionando, olhando o servo do Senhor, estando naquele meio. Eu já fiz isso. Quando eu não entendia como que um evangelista, como que um homem, como que uma mulher de Deus conseguia entrar num prostíbulo e ali pregar. Eu não conseguia entender como que um homem e um servo de Deus conseguia ir em uma viela ali com traficantes e com pessoas ali. Eu não conseguia entender como que ele conseguia fazer isso, dar um abraço em uma pessoa que já matou uma outra pessoa. Dar um abraço em uma pessoa que vende droga, arruinando e estragando a vida de outras pessoas. Eu não conseguia entender aquilo. E a partir do momento em que eu comecei a servir e a aceitar Jesus Cristo todos os dias da minha vida, eu passei a entender que é necessário que nós vamos, ou que nós se achegamos até essas pessoas em que são julgadas pelo mundo, sendo tão pecadores tanto quanto eles. E como que nós, sendo tão pecadores tanto quanto também eles, hoje nós estamos dentro de uma igreja, hoje nós já estamos, talvez já com a sensação de estarmos salvos. Mas a qualquer momento em que a gente deixar de seguir Jesus Cristo, deixar de seguir as palavras, com os ensinamentos que Jesus estava passando, nós também somos passivos de perder a nossa salvação. Só aceitar Jesus Cristo e vir aqui e não cumprir com o chamado missionário, não cumprir com o evangelismo de Jesus, que Jesus nos ensina através da vida de Levi, isso não garante a nossa salvação. Não garante a nossa salvação. A salvação ser minha, e unicamente minha, ela é minha e pronto, acabou, eu não vou dar ela, eu não vou ensinar, eu não vou ajudar outra pessoa a se salvar. Isso chama egoísmo, isso muito provavelmente vai me levar para o inferno, igual aquele pecador, igual qualquer uma outra pessoa. Não é porque eu estou dentro da igreja que eu já estou 100% salvo. Se eu não cumprir com o ensinamento de Jesus Cristo, eu vou ser condenado do mesmo jeito, junto com todos aqueles que sequer levantaram a mão para aceitar Jesus Cristo. E isso que eu aprendi com a vida de Levi. Isso que eu aprendi com a conversão de Mateus. Foi isso que eu aprendi, que é necessário que eu vá entender de fato quem são os que necessitam de cura. Que eu fui entender de fato quem são aqueles que precisam da palavra de Deus. Porque pregar, certamente que Deus tem um chamado para a vida de cada pessoa. Certamente que Deus tem um chamado especial para a vida de quem louva. Certamente que Deus tem um chamado especial para a vida daquela pessoa, daquela irmã que vai somente orar. Certamente Jesus tem um chamado para aquela pessoa que não vai ser conhecida por ninguém, mas que todo santo dia da sua vida ela acorda de madrugada e vai orar. Que todo dia ela acorda de manhã cedo e vai orar. Que todo dia ela acorda durante o almoço, ela vai levantar a voz em oração para Jesus e vai orar. Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E diante desse propósito, certamente pessoas não serão conhecidas. Certamente pessoas serão levantadas somente para estar dentro da casa do Senhor, né? Ensinando, porque Deus chamou alguns para ser mestres, outros para serem discípulos, outros para serem músicos, outros para serem apóstolos, outros para serem diáconos, outros para serem presbíteros. Cada um tem a sua missão, mas a missão maior é levar a palavra de Deus através das nossas vidas. A missão maior é buscar aqueles que de fato precisam de cura. A missão maior é de fato mostrar a minha vida que eu fui salvo, assim como Levi, esse publicano, esse cobrador de impostos, que ele era esquecido, renegado até mesmo pelos seus amigos que estavam ao seu lado. Certamente, como a vida daquele homem, a minha também foi alcançada, a sua também foi alcançada. Uma que era desprezado por pecadores talvez até maiores do que nós. Se nós formos alcançados, Levi também foi. E aqueles publicanos e aquelas pessoas que estavam ali ao lado daquele homem também foram agraciados.
eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas também foram impactadas, porque quando o servo do Senhor ele vai em busca realmente de almas, realmente de ir lá dar um abraço, realmente de ir lá e buscar. Eu não estou falando da gente passar a mão na cabeça, de passar pano para aqueles que matam, para aqueles que roubam, para aqueles que traficam, para aqueles que se prostituem, para aqueles que adulteram. Eu não estou falando isso, eu estou falando de ir lá e dar um abraço, como Jesus Cristo deu um abraço neste homem. De ir lá e dar uma palavra, assim como Jesus Cristo deu uma palavra. Certamente, se nós estivermos cheios do poder de Deus e falar, olha, Jesus quer que você saia dessa vida, eu tenho certeza que se aquela pessoa sentir que ali está sendo falado da boca de um homem, porém procedido do alto trono do céu, do alto trono da graça, eu tenho certeza absoluta que aquela pessoa será impactada e ela vai mudar de vida. E o testemunho daquela pessoa vai servir para outras pessoas. Então vamos ser impactados assim como essas pessoas foram. Vamos tomar o exemplo da vida de Mateus, que antes ele era esquecido, renegado por todos eles, até mesmo aqueles que estavam do lado, mas ele foi alcançado pela graça de Jesus. E quando ele foi alcançado pela graça de Jesus, ele conseguiu entender que Jesus ele veio buscar aqueles que precisam. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus entendeu tanto essa palavra que foi um dos que escreveram sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Imagina se nós hoje tomarmos como exemplo a vida deste homem e sermos fiéis a Jesus, sermos fiéis a Deus. Talvez hoje nós podemos ter a nossa vida mudada, a nossa vida tomada como exemplo, para daqui, se Jesus não voltar hoje ou amanhã, mas se Jesus permitir que a humanidade viva mais 200, 300 anos, talvez, imagina, daqui a 200 anos, alguém estar ouvindo as palavras de um livro ou de um caderno, de um testemunho. Olha, há 200 anos atrás, o meu servo, chamado presbítero Márcio, ele foi um homem de Deus e hoje nós estamos estudando sobre a vida dele. Daqui 200 anos, daqui 300 anos, se Jesus não voltar, imagina, a irmã Denilza, uma irmã daquela igreja lá, pequenininha, que era lá naquele bairro, lá no Brasil, lá no Espírito Santo. Aquela irmã foi uma irmã de Deus. E hoje, há 200 anos depois, nós estamos conhecendo a vida dela, porque ela reconheceu que Jesus ele veio para curar os doentes. Jesus ele veio para curar aqueles que precisam, não aqueles que já têm. Amém, irmãos? Vamos aprender com a vida daqueles que serviram Jesus no passado. Que nós possamos servir a Jesus dessa mesma maneira hoje, para mostrarmos que Jesus, para mostrarmos para o mundo, para mostrarmos para pessoas, que Jesus veio para os doentes, que os doentes precisam de cuidados, que os doentes precisam ser transformados, precisam ser sarados. Aqueles que já estão sarados não precisam mais. Aqueles que já estão aqui dentro precisam de palavras de força, de fortificação, de acalento. Mas eu tenho certeza que essas palavras a gente consegue alcançar quando nós estamos de joelhos dentro da nossa casa, porque nós já conhecemos o amor de Deus. Nós já sabemos a quem clamar, nós já sabemos a quem procurar, mas aquele que está doente não sabe ainda a quem mais chamar. A mulher do fluxo de sangue, ela já não sabia mais nada, já não tinha mais nada o que fazer com os homens, com as pessoas da terra, mas ela ouviu que Jesus estava passando por ali e ela foi buscar aquele que ela tinha certeza que curava. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.